A aula de hoje, né, nosso primeiro contato, assim, mais de explicação e tirar dúvida, eu vou falar sobre a escrita matemática e vou enfatizar um método, uma maneira de você se expressar, escrever as respostas, na qual quem estiver lendo entenda o que você esteja pensando. Essa talvez seja a grande dificuldade. Por quê? Porque dentro da sala de aula, o professor está lá em contato no seu lado e às vezes você vai mostrar o caderno e está escrito né, uma operação. Você mostra, professor, está certo que eu pensei, estou fazendo multiplicação por causa disso e disso. Ok, então o professor está ao lado do aluno e consegue entender de que maneira está pensando. Agora, quando é feita uma correção assim longe para identificar se você está ou não sabendo lidar com as questões do problema, precisa escrever um pouco melhor, né? Eu quero deixar então aqui algumas dicas, alguns conselhos que vão ser úteis para aperfeiçoar a maneira de escrever um texto matemático, né? Assim, não estou querendo dizer que isso é certo ou errado, ou que isso é mais adequado, não. Estou querendo apenas mostrar e incentivar vocês a desenvolver mais a escrita. Assim como a gente precisa fazer redação, né, treinar estilos de textos e de redação, redação dissertativa, descritiva, enfim, várias formas de se expressar. Em matemática também tem alguns conceitos básicos, algumas regrinhas, algumas considerações que eu vou fazer. Então, é preciso, quando você escreve alguma coisa, que você entenda que você está escrevendo para alguém ler. É claro que eu não preciso nem dizer sobre a letra bonita, né? Eu peguei exercícios aí do terceiro ano que eu não sabia ler, tá? Então, por que eu não sabia ler? Porque estava ilegível os garranchos, né? Eu já chamo de hieroglifos. Então, a primeira ideia, você escreve alguma coisa para que alguém leia. Então, tem duas pessoas. Você não pode esquecer disso. Tem você e o leitor, que no caso sou eu. Então, se você escreve já errado, mesmo eu, né? Eu sempre deixo considerações, escrevo o que você deveria ter feito, qual foi o seu erro. Você tem que entender o que eu estou dizendo. E às vezes isso é difícil. E assim, não vou aceitar que você dê a desculpa de que, mas eu queria dizer isso. Não, eu não estou do teu lado, eu não sei o que você quis dizer com aquela linha, com aquela fala, com aquela soma. Mas eu vi na internet assim. Ok, você viu, copiou, só que você precisa interpretar aquilo que você está copiando. A maioria das questões tem na internet aí, né? As questões do Enem, questões de vestibular, e apresenta algumas soluções. Mas é tua tarefa, a tarefa não é você copiar a questão lá, colar, isso é plágio, e plágio é crime. A sua tarefa é interpretar o que está escrito lá e reescrever essa solução para apresentar para o professor. Tá? Então, quando você está escrevendo, você tem que expressar realmente o que deseja. Não adianta ficar com desculpinha de que, mas eu queria dizer isso. Claro que respeitar a língua portuguesa, respeitando as regras gramaticais, essa coisa toda, né? Eu não preciso nem dizer que é bom colocar, usar ponto, vírgula, todas as pronomes, essas regras aí, continuam valendo. Só que eu não tenho um conhecimento tão apurado para falar sobre isso. Né? Eu uso o básico, e o básico já serve para a gente se comunicar. Tá? Uma coisa que a matemática preza é o rigor. Claro que eu não vou exigir esse rigor de vocês aqui. A gente está aprendendo e eu quero incentivar vocês a escrever cada vez melhor.
No início, talvez vocês vão achar dificuldade, mas logo de tanto praticar, aí vocês vão aprendendo, né, e desenvolvendo a escrita. Bem, uma das questões que eu valorizo, né, que quando eu estou olhando uma questão e estou analisando a resposta, é se você tem organização. Mas o que é isso? Organização nas suas ideias. Se está bem organizado as respostas, principalmente, não está aquela bagunça na linha, vai para o lado, flechinha para cá, flechinha para lá, tem gente que adora fazer essas coisas. Mas, então, com essa ideia de organização, eu já vou começar, então, a fazer alguns exercícios, né? Eu quero dar primeiro alguma ideia geral do como que precisamos pensar, e a primeira coisa que eu vou deixar aqui anotado para a gente lembrar é que a gente precisa ter organização, tá? Então, eu quero que vocês, número 1, né, vou deixar aqui como número 1, a primeira coisa, estou escrevendo aqui, só um minuto, tá? Primeiro item que a gente vai observar, deixei ali no quadro, é a organização da escrita. Claro que tem tudo essas coisas de regra, de escrever, de você pensar que você está escrevendo para alguém, você entender que o leitor precisa entender suas palavras, a sua escrita, isso é básico, né? Mas o que eu quero mostrar é que quando você está escrevendo, você tem que escrever de maneira organizada e não ficar utilizando o caderno, a folha de caderno com flechinha para cá e coloca uma coisa aqui no meio, ali no meio. Assim como a gente tem rascunho para redação, não recebe lá no vestibular uma folha de rascunho, também tem uma folha de rascunho para as questões discursivas que existem nos vestibulares. Mesmo no Enem, você recebe um formulário que tem lá um espaço para você usar como rascunho das questões. Mas é de marca X, não precisa fazer rascunho. Negativo. Para pensar em como resolver a questão, você esboça alguns conceitos, algumas ideias lá naquele rascunho. E mesmo o teu rascunho precisa estar organizado. Então, essa é a primeira ideia que eu vou olhar, organização. E vai estar nos critérios de avaliação. Você vai ganhar ponto porque foi organizado. Às vezes você nem acertou a questão, você errou a questão, mas foi organizado, então vou considerar alguns décimos. Depois que você tem em mente essa ideia de que está tudo organizado, que você vai deixar tua escrita, você tem que expressar e escrever suas ideias com palavras, eu digo assim, com palavras adequadas. E às vezes a gente não tem essas palavras adequadas. E é para isso que o nosso caderno está ali à mão. Porque ali no caderno, você tem vários conceitos que você anotou quando você estava copiando os exercícios. Eu sugeri que vocês copiassem os exercícios resolvidos lá nas videoaulas para ter no caderno. Então, você tem ali destacado algumas palavras, alguns conceitos, algumas regras, e essas regras é que a gente precisa observar, tá? Então, é ali que é a tua memória. O caderno é a sua memória. A gente não sabe, muitas vezes esquece as palavras corretas, então você utiliza o seu caderno para, lembrei, essa palavra aqui é conjunto imagem. Então, o conjunto imagem da função é dado pela regra que determina a relação do domínio e o contradomínio. Isso você anotou quando estava resolvendo o exercício, tudo bem? Se tiver muito rápido, muito devagar, alguém pode abrir o microfone aí e falar alguma coisa, tá? Enquanto isso, eu vou continuando. Parece que eu estou falando sozinho, né? Lá na sala de aula tem 50 fazendo barulho e eu preciso mandar ficar em silêncio. Aqui não preciso mandar ficar em silêncio, então eu continuo falando e você pode
futuramente pausar o vídeo, voltar, enfim. Vamos continuar. Então, respeitando essas regras, essas palavras, o correto seria falar terminologia adequada, você começa a escrever seu texto. Mas eu começo por onde, né? Bom, já chegamos aí, tá? Então, esse é a segunda dica, né, que eu vou deixar aqui para a gente poder começar a fazer exercício, então, e lembrar que eu tenho que ser organizado e usar palavras adequadas. Por que eu digo isso? Você não vai escrever, coisa, né? Eu vou pegar essa coisa e multiplicar pela outra coisa. Não, não é a palavra adequada. Muitas vezes a gente esquece a palavra, por quê? Porque são palavras que a gente quase não usa no dia a dia. Como exemplo, variável dependente, variável independente. O que é isso? Onde é que eu vou usar essa coisa? Na prática, a gente vai usar só lá na hora que está escrevendo um texto matemático ou interpretando um problema que surgiu da vida real. Né? É isso que a gente está fazendo lá na escola. Pois bem. Então, essa nossa... Eu esqueci de escrever, né? Então, essa é a nossa segunda... Eu diria dica que a gente vai lembrar na hora de fazer um problema, tá? Depois ainda eu vou falar do método, né? Como que a gente começa, como é que resolve o exercício, enfim, eu tenho aí 1h30 para falar sobre tudo isso com exemplos. Eu já vou começar a fazer exemplos, para que antes de começar os exemplos, eu quero deixar essas ideias alinhavadas aqui para a gente lembrar depois, tá bom? Muito bem. Dando sequência às nossas dicas, você precisa ter a seguinte ideia. Você tem um início, o meio e um fim. Muitas vezes você faz tudo lá, mas não dá resposta. Sim, mas qual era a pergunta? Lembrando da pergunta. Você resolve, faz a continha, faz isso, escreve, e aí qual foi a resposta? Não está lá escrito. Então, no final, sempre precisa ter o início, o desenvolvimento e a conclusão, que para nós seria a resposta, tá? Então, vamos deixar anotado isso daqui, né? As fases, né? As partes. Início, desenvolvimento e conclusão, que é a resposta. Conclusão. A maioria né, dos textos é feito assim. Tem o início, um desenvolvimento daquilo que você está falando, e aí você conclui e termina a sua fala, tá? E claro que a gente usa sempre para falar o nós, porque não é você sozinho, você está pegando uma ideia de alguém, você olhou na internet, você está copiando de alguém, você simplesmente, então, precisa falar como nós. Nós aprendemos, nós verificamos isso, nós assistimos. É bom, tá bom? Então, veja só que a gente tem 3 dicas aí para a gente começar a escrever o nosso exercício. Temos que ser organizados, usar palavras adequadas, e nosso exercício respondido tem que ter um início, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Questões que valem para a língua portuguesa também valem para a escrita matemática, né? Nós vamos aí começar a escrever alguns exemplos, e aí a gente pode começar, tá bom? Então, com isso daí em mente, eu já tenho como começar a mostrar para vocês como se
escreve essa solução. Tudo bem?